A Câmara Municipal de Curitiba decide hoje se altera ou não a lei orgânica do município para que a norma esteja alinhada à reforma da Previdência Nacional. O projeto da Prefeitura de Curitiba, que será votado em primeiro turno, prepara a legislação para mudanças futuras na Previdência Pública de Curitiba. As alterações preparatórias incidem sobre 2 artigos da Lei Orgânica Municipal, tratando da idade mínima da aposentadoria especial dos professores, da Previdência Complementar e da redução da isenção de contribuição dos beneficiários do IPMC, que ganham acima do teto do INSS. Então, hoje a Câmara de Curitiba vai votar uma mudança na Lei Orgânica Municipal. O que é a Lei Orgânica do município? A Lei Orgânica do município é a Constituição do município. É a lei mais importante. É a lei que está acima das outras leis. Por que precisa mudar a Lei Orgânica do município para fazer uma reforma da Previdência? Porque a reforma da Previdência, ela se dá por lei complementar. Então precisa primeiro mudar a lei orgânica para depois alterar a lei complementar. Esse projeto de alteração da lei orgânica foi apresentado na Câmara há mais ou menos uns 2 meses. E naquele momento, eu falei com a liderança do governo e falei com os demais vereadores que eu só votaria favorável à alteração na lei orgânica do município quando a prefeitura me apresentasse qual é o plano de reforma da Previdência. Qual é a reforma da Previdência que o governo quer? Qual é a reforma? Qual é o tema da idade mínima para os professores do município, para os médicos do município, para os guardas municipais? Qual é o plano de reforma da Previdência? O que a prefeitura fez? Não apresentou. A prefeitura apresentou primeiro a reforma na lei orgânica para depois apresentar o restante do plano. Isso é uma manobra desleal. Desleal. Por quê? Porque ninguém está preocupado com a reforma da lei orgânica. As pessoas estão preocupadas com a reforma da Previdência. Qual é a reforma da Previdência? Então você tem que apresentar o plano, olha, a minha reforma da Previdência é essa. Isso aqui se dá em lei orgânica, isso aqui se dá em lei complementar, isso aqui se dá em lei ordinária. Mas você apresenta o plano todo. O que a prefeitura está fazendo? Está fazendo de forma fatiada. Sabe por quê? Vou explicar. Porque aprovar a lei orgânica, mudança na lei orgânica, é mais difícil do que aprovar uma lei complementar. São necessários 3/5 dos votos dos vereadores. E se apresentasse o plano inteiro, talvez os vereadores votassem contra. Então apresenta de forma fatiada. É uma estratégia malandra da prefeitura. Não é ilegal, mas é uma estratégia malandra. Tem uma malandragem política por trás disso. Tem uma malandragem. Então eu estou sendo chamado a votar uma reforma da Previdência que eu não conheço. Legal, né? Porque depois que aprova a mudança na lei orgânica, depois, amigo, por maioria absoluta, a prefeitura tem ampla maioria na Câmara, a base de forma cega e de joelhos, diz amém. Como a prefeitura sabe disso, ela apresenta o plano de forma fatiada. Que coisa feia. Que coisa feia. E eu queria que todos os projetos na Câmara de Vereadores andassem na velocidade da reforma da Previdência. Meu amigo, é com jato o projeto. É com jato o projeto. Então, eu espero hoje o debate, vamos ver o que sairá do debate para minha tomada de decisão. Mas eu resisto verdadeiramente a aprovar o que quer que seja sem que haja transparência. E a Câmara estava muito acostumada a não ter esse tipo de análise. Não estou dizendo que a minha análise é boa ou melhor que a dos outros. Eu estou dizendo que não tinha esse tipo de análise. Então isso causa desconforto. Mas eu não estou lá para fazer amigos, eu estou lá para trabalhar pelo município. E você pautar para um pós-feriado, numa quarta-feira, isso também não está certo, né? Isso também não está certo. Essa pauta tinha que ser discutida numa segunda-feira com antecedência
para permitir, inclusive, aos servidores públicos municipais que pudessem fazer a sua mobilização. Eu acho que está tudo errado. Tudo errado. Eu a vida inteira defendi a reforma da Previdência. Eu entendo que precisa reformar a Previdência, mas para que vote sim, eu preciso saber que reforma é, né? Como é que eu vou votar sim ao que eu não sei? Eu voto sim ou não, depende do que está escrito. Só que a prefeitura malandramente está agindo desse jeito.